Olá, gente! Eu sou o Padre Joãozinho e esse é o programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida, que pode mostrar a direção, uma orientação GPS. É isso. Aqui na TV Evangelizar, nós queremos buscar caminhos para que você possa ter vida e vida em plenitude. E sempre trazemos alguém que tem uma palavra muito forte que orienta a sua vida. E uma dessas palavras é liderança e fé. E nada melhor do que estarmos aqui num lugar que forma lideranças, que é a ESIC, a nossa faculdade de marketing, de administração aqui na Vila Auer, em Curitiba, para entrevistar uma pessoa que já é de família, isso é filho de peixe e o peixinho né? Daniel Godry Filho, seja bem-vindo aqui, Daniel. Obrigado, alegria estar contigo, Padre Joãozinho, com o pessoal aí da TV. É muito Daniel bom estar aqui. É uma coisa que tem a ver com Cova dos Leões, como que é isso? Daniel na Cova dos Leões. Exato. Você de vez em quando está na Cova dos Leões, como que é isso? Às vezes sim. Você tem que matar um leão por dia? Como que é, todo mundo tem, né? Todo mundo tem, né? Desafios todos os dias a gente tem. Eu sou o cara que normalmente quer comer os leões. Ah, é? Mas diz que Daniel também era um visionário. Sim, sim, com certeza. Você se inspira nele? Sonhador, né? Eu estou falando do Daniel da Bíblia, gente. Sim, Daniel lá do Antigo Eu Testamento. me inspiro bastante nele, mas eu acho que mais José do Egito, que eu me identifico mais. Ah, o intérprete de sonhos. Intérprete dos sonhos. É aquele que despertou ciúmes, né? E me identifico muito porque ele foi alguém que... Daniel também, mas... Ele foi alguém que passou por muitas provações antes de chegar no posto que ele chegou, né? De ser braço direito do governador. E por que eu gosto? Porque normalmente os livros dessa área, padre, que não são livros cristãos, eles pregam que tudo funciona perfeitamente bem, que tudo dá certo, basta mentalizar, basta pensar positivamente. E a vida não é assim, né? A vida não é linear, a gente tem altos e baixos, a gente tem momentos que as coisas parecem não dar certo, né? E você usa muito um termo, né? Conspira. A gente precisa acreditar que as coisas estão conspirando a nosso favor, concorrendo para o nosso bem, né? Sempre. Você que está nos acompanhando agora aqui pela TV Evangelizar, pode estar pensando, mas quem é Daniel Godry? Daniel Godry é uma referência na área da formação de lideranças, mas também da palestra motivacional, instrucional, é autor de tantos livros que juntam liderança e fé. Um deles é esse daqui, ó. A Culpa Sob Seu Domínio. É pela Canção Nova? Sim, esse é o lançamento desse ano, Canção Nova, sim. Você conheceu o Monsenhor Jonas? Conheci, tive a graça especial de conhecer. É um líder. É um grande líder, né? Grande líder. Já está liderando lá no céu com o Padre Léo. Você conheceu o Padre Léo também? Conheci também. Maravilhoso. Os dois, muito bons. Diferentes e muito bons. Eu vi uma foto sua com o Monsenhor Jonas. Sim. Ele foi um dia na nossa casa, foi também na casa de apoio nossa. Nossa, você disse... Da minha família, né? Nós temos uma casa de apoio. A família Godry. Família Godry. Eu falei no começo, brincando, filho de peixe, peixinho Então, o pessoal lembra do Daniel Godry. Isso. Meu pai é palestrante há 40 anos, eu sou há 26, né? A gente trabalha mais com corporações, com empresas. Também igrejas, mas mais com empresas. Você acha que uma palestra, ela traz algum valor agregado? Vou fazer uma pergunta complicada, colocar ele no meio dos leões. Colocar na cova. Colocar na cova dos leões. Você acha que uma palestra muda alguma coisa numa empresa e esse valor agregado de uma palestra motivacional dentro de uma empresa, ele pode ter o seu efeito medido? Existe alguma métrica quantitativa mesmo, né? Olha, depois que Daniel Godry passou aqui na nossa empresa, né? Pode até colocar o número do telefone aqui para quem estiver interessado agora. Depois que ele passou aqui e fez aquela palestra, nós melhoramos nisso. Sim. Esse tanto. Sim. Inclusive faturamento. Isso que eu ia falar. Normalmente a métrica é faturamento, né? Aumento de receita, aumento de vendas. Normalmente o que se mede é isso, né? Esses números. E nesses números, sim, existe um efeito medido. Eu trabalhei com bancos já que fizeram essa medição antes do Eles dão essa devolutiva depois? Dão essa devolutiva. Não é toda empresa que faz isso. Normalmente a palestra ela tem um papel importante no início, né, padre? Eu sempre digo assim que é bom como um início, um start de um programa, um start de um projeto ou para comemorar a finalização de um projeto. As pessoas normalmente elas falam assim,
palestra motivacional não dura, então não é importante. Eu não vejo as coisas como importantes porque elas duram ou não. Almoçar é importante e não dura, né? A gente tem que almoçar todo dia, tomar banho todo dia. Isso sempre vem a fome, graças a Deus. Né? Sempre vem a fome, graças a Deus. Então a palestra é mais ou menos isso. A gente não... Ela é complementar ao sentido que se a pessoa não acreditar, o projeto já está começando errado. Então é o seguinte, já que aqui é o programa de Daniel na Cova dos Leões, eu vou te fazer um desafio. Ela já no primeiro bloco, né? Sim. Vou te fazer um desafio. Eu tenho um sermão de 1 minuto. Eu levei 30 anos, eu estou fazendo fiz agora 30 anos de padre. Eu levei 30 anos para aprender a falar pouco, mas dizer tudo. É um mini sermão. O meu desafio é em 1 minuto dizer tudo. E sabe que hoje em dia muito bispo, muito padre, ouve o meu mini sermão e prepara a homilia dele de 10 minutos. Teve uma época em que eu mandava para um padre e ele me disse assim, não precisa me mandar mais, eu sei fazer sermão. Né? Hoje tem muito bispo que chega e me agradece, diz, olha, aquele 1 minuto seu me inspirou a 15 minutos de uma homilia, de uma palestra e tal. Sim. Ou seja, é possível dizer tudo em pouco tempo, mas precisa ter... como é que é? Foco, não dispersar, né? O padre Antônio Vieira, grande palestrante, escreveu para o rei de Portugal, desculpe, Alteza, vou me prolongar, porque não tive tempo que chega de me preparar para ser breve. Essa é uma frase de padre Antônio Vieira. Ou seja, tem que preparar uma vida inteira para falar pouco. Perfeito. E eu queria agora acompanhar uma palestra sua de poucos minutos, de 1 minuto, o programa é seu, né? Eu tô vendo que você tem uma vela aí. Você seria capaz de fazer uma mini palestra? Mini sermão, mini palestra? Eu creio que sim, Então, fica à vontade, o programa é seu. Bom, obrigado. Então, a gente tá falando de liderança e fé, vocês que estão em casa aí, e existe uma dinâmica conhecida, mas é bastante interessante, né? Que esse aqui é o ser humano. O ser humano tem um objetivo, ele foi feito para brilhar. O ser humano não foi feito para estar na gaveta, ele foi feito para cumprir o seu propósito. Você foi feito para cumprir o seu propósito. E a fé nos inspira a brilhar. A fé nos inspira a chegar em algum lugar e a fé nos inspira a cumprir o nosso propósito, para aquilo que a gente existe. E a liderança pode nos ajudar nisso. Como? Primeiro, nos protegendo para que a gente não se apague, para que a gente tenha um ambiente seguro para brilhar, isso é importante. O líder dá condições para as pessoas brilharem, mas ao mesmo tempo o líder não pode sufocar as pessoas. Né? O líder não pode... Quando a gente controla demais, é controlador demais, a gente não só não permite as pessoas brilharem, como a gente não permite as pessoas... se dar o direito de errar, né? As pessoas precisam de oxigênio. Eu sempre digo o seguinte, o líder, e o padre Joãozinho falou isso, nunca esqueci, né? O líder tem que sempre ter a medida. Você falou isso uma vez no milho, nunca mais esqueci. Foi muito boa, né? A pessoa, a vela, para ela se sustentar, ela não pode ter muita parafina nem pouca parafina. Se tiver demais parafina, o fogo se apaga. Se tiver de menos, o fogo não se sustenta. O líder não pode fritar o seu colaborador e o líder não pode congelar o seu colaborador. O líder tem que ter medida. O que é fritar uma pessoa? Fritar uma pessoa é uma pessoa que não sabe fazer, está chegando na empresa, está chegando na igreja, está chegando na organização, e o líder coloca ela diante de um vendaval, um desafio muito grande, e esse vendaval apaga o seu fogo. Né? Então ele foi fritado, eu gosto de dizer isso, foi fritado. E tem outros líderes que por insegurança, por ciúme, por inveja, porque querem estar sempre acima, fazem o contrário, colocam essa vela na geladeira, né? Sufocam o fogo. Fica apagada. Então não é justamente o contrário. É a pessoa que tem potencial, mas o líder não deixa ele expor o seu potencial. Né? Então ele não deixa a pessoa se desenvolver por algum motivo, uma insegurança, ele é centralizador demais e tudo isso. Então a liderança ela cria um ambiente controlado, onde a pessoa consiga brilhar sem ser sufocada. E esse é o grande desafio de um líder católico, de um líder cristão, de um líder organizacional, achar essa medida, né? Onde as pessoas se desenvolvam. Se fala muito na teoria do flow, né? Você deve conhecer. Onde a nossa aptidão ela deve estar sempre em concordância com o desafio da nossa tarefa. Se a tarefa é alta demais e a minha aptidão é baixa, eu sou fritado. Se a tarefa é pequena demais, a minha aptidão é alta demais, desestimula, eu vou para a geladeira. Então eu não posso nem fritar um colaborador e nem desestimulá-lo. Eu estou incomodado que a vela ficou apagada, agora tem que acender. Vamos acender. Porque Jesus falou, né? Ninguém acende uma vela para colocar
embaixo da mesa. Isso. Né? Mas para colocar no lugar alto que todo mundo possa ver. Exatamente. Você sabe, Daniel, durante algum tempo eu tinha muito uma espiritualidade que assim, eu não posso aparecer, eu não posso brilhar, eu tenho que ser humilde e tal, porque eu sou artista, não é? Eu sou cantor e tal, e aí aquilo me incomodava, porque o cantor é natural que ele brilhe. Está em evidência, sim. Está em evidência, está em cima do palco. E sempre no seminário é muito comum fechar o copo, não, tem que ser todo mundo igual, não é? Ou então, né, colocar na geladeira, ou então queimar a pessoa. Perfeito, né? perfeito. Aquele sujeito lá, olha lá, ele é estrela. Tá? Então vinha aquela história. E aí eu cheguei à conclusão de que eu tenho que ser brilhante. Eu tenho que ser uma pessoa brilhante. Sim. Eu tenho que ser bom naquilo que eu faço. Eu não gosto muito da maneira como aquele jogador de Portugal, como é que é o Cristiano Ronaldo, ele fala, eu sou o melhor. Ele, já viu ele falar? Eu sou o melhor. Eu tô aqui, né? Às vezes fala, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu sou o melhor. Eu falo, mas isso não é muito orgulho? Não, os outros podem pensar a mesma coisa, mas eu tenho que pensar assim, eu não posso pensar que eu sou o segundo. Sim. Eu sou o primeiro. Né? Mas ser brilhante não é ser a origem do brilho, mas refletir o brilho de alguém. Exatamente. Né? Exato. Eu acho que isso é humildade. É saber de onde vem o seu brilho, né? De onde vem o seu talento. Se usou um texto bíblico e reconhecer que o meu talento veio de Deus já tira o foco da gente, né? Ser humildade não é falar mal de si mesmo, mas é falar menos de si mesmo, né? Eu acho que essa é a grande diferença. O humilde, ele fala pouco de si mesmo. E se humilhar, a gente humilhar, a gente falar mal de uma obra de Deus não é o caminho. E infelizmente nas igrejas, né, eu diria nas igrejas da França, não do Brasil, as pessoas nivelam por baixo, né? Triste, né? Tem alguém se destacando, então se poda aquela pessoa que está se destacando, em vez de trazer aquela pessoa que se destaca de alguma maneira, de algum talento, para ensinar as outras. Eu acho que o maior líder de todos os tempos foi Paulo. Sim. Paulo de Tarso. Sim. Claro, Jesus, João Batista, você vai falar de Maria, etc. Mas, assim, líder da maneira como nós estamos falando aqui, um líder como comum dos mortais, né, é Paulo. E Paulo devia ser um sujeito ambicioso, que no começo queria brilhar mesmo na primeira carta aos Coríntios. Mas, quando chega lá aos Gálatas, ele diz exatamente o que a gente está falando aqui. Minha vida é presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso eu brilho, não, eu vivo, ou eu brilho, mas não sou eu que brilho, é Cristo que brilha em mim. Estou parodiando Gálatas 2:20, mas é isso, não sou eu que brilho, mas é Cristo que brilha em mim. Sim. Aí se fala hoje de transparência, né? De você ser transparente. Eu acho, Daniel, que nós todos somos um pouco uma janela, né? E quando você olha para a janela e não vê o jardim, só vê a janela, aí é aquele brilho que é orgulhoso. Perfeito. Né? É inútil. Perfeito. Por que serve eu ficar olhando para uma janela? Que janela bonita. Não, eu tenho que olhar para o jardim. Perfeito. E aí você tem o vidro que é transparente e tal. E aí você pergunta, quem era o palestrante? Não sei. O nome era, acho que era Daniel. Mas o que ele falou mudou minha vida. Eu gravei. Gravei o que ele falou. Sim, sim. Por quê? Porque ele foi transparente. Ótimo essa da janela. Muito boa. A janela boa é aquela que não é perceptível, né? É bem isso mesmo. O vidro é bom quando ele não é perceptível. E o som é bom, você é palestrante, você é músico, você percebe que a pessoa do som fez um bom trabalho quando justamente você não se dá conta que usou o equipamento de som. Microfone bom é aquele que você não sabe que estava lá na mão da... Exatamente. Eu usei microfone? Não, exatamente. Câmera, tá aqui cheio de câmera, ó. Né? É verdade. Tem 4 câmeras aqui, eles não vão aparecer no programa. É isso mesmo. Ninguém vai saber o nome deles. É isso aí. Mas alguém vai dizer, a imagem estava boa. Nossa, o sujeito chegou perto, saiu do lugar dele, filmou a sua vela em primeiro plano, né? Quem era? Não, quem está em casa nem sabe. O movimento de câmera, quem produziu o programa, ninguém sabe, mas é a janela, ele é transparente. A edição, quem muda uma câmera para outra? Tem um dedinho lá, tem conhecimento, tem técnica. Né? Então o líder, ele é brilhante, mas é transparente. Ótimo. Né? Boa. É brilhante, mas é transparente. E pode ser até meio frustrante no final dizer, já não sou... Como é que é? No final, diga, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos ter feito. Esqueceram de mim. Sim. Né? Às vezes,
eu chego num lugar, Daniel, outro dia mesmo, cheguei num lugar e tinha uma música minha num livro de canto, né? Que estava assim, autor desconhecido. Eu pensei, eu vou morrer, vou pro céu, e depois de 30, 40 anos eu vou virar autor desconhecido. A musiquinha antes de a gente ir pro intervalo. Seja brilhante. Não sufoque ninguém, nem congele ninguém, os pais, os filhos, né? Jesus, autor desconhecido, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Esse é o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo, beba um gole d'água e volte aqui para a gente continuar essa deliciosa conversa sobre liderança e fé com Daniel Godry Filho. Esse é o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar. Nós estamos junto com você e hoje entrevistando o palestrante, o especialista em liderança, Daniel Godry Filho. Sabe, Daniel, nós estávamos falando no bloco anterior sobre mini palestra, né? Eu quero te dar de presente aqui um mini livro, né? Opa, obrigado. E vou te dar uma sugestão, inclusive, de alguma coisa que eu descobri aí nas minhas pesquisas. Esse livro é o primeiro livro de uma editora que nós estamos retomando depois de 90 anos, chama Editora SCJ, né? Sabe que é um livro de orações, Coroas de Amor, um livro do século XIX que nós estamos recuperando, inclusive com a apresentação do Padre Zezinho, pode ser encontrado em qualquer boa editora. Mas o detalhe é que ele é um livro formato, as 4 cores, o coucher, né? Um livro que se inspirou no primeiro livro dessa editora em 1930, 32 para ser mais exato, por um tal de Padre Pascoal Lacroix, lá em Taubaté. Ele fundou a editora para construir seminário. E esse lugar onde a gente está aqui foi comprado com os espólios dessa editora quando ela fechou em 1950. Olha. Ele abriu a editora com a finalidade de construir seminário. Construiu o seminário de Corupá vendendo livrinhos assim, que hoje esse livro custa R$15. Fantástico. Né? E ele escrevia, por exemplo, o maior problema do Brasil. E ele vendia de casa em casa para construir o seminário. Depois ele escrevia a solução, o maior problema do Brasil e sua solução. E aí era 200 páginas, todo mundo queria saber qual era a solução, ia lá e comprava o livro dele também. Eu achei impressionante a ideia, retomamos, né, a ideia do mini livro. E eu quero fazer agora das minhas palestras mini livros. Muito bom. Né? Porque você chega na palestra e aí, ó. Muito obrigado. Deixa eu autografar para você aqui. Opa, obrigado. Daniel Godry Júnior. E família. Obrigado. Muito obrigado. E é o primeiro livro dessa editora SCJ que a gente espera. Já estamos publicando aí um livro do Padre Zezinho, Espiritualidade Conciliadora. Novo esse ou está relançado? Não, que novo. Legal. É como a espiritualidade de reconciliar as pessoas, de conciliar. Podemos até falar sobre isso. Muito bom. Mas eu estou vendo aqui que tem esse livro. Eu sei que o Daniel tem vários livros, né? Não tanto quanto o senhor, mas eu vou chegar lá. Os meus o Padre Joãozinho não dorme, gente. Por ano ele da escreve idade, de madrugada. 60. Aqui nós temos a culpa sob seu domínio. O que a pessoa que... É da Canção Nova. A pessoa que ter esse livro em mãos, o que ela pode esperar? Esse livro aí, ele fala da medida da culpa na vida do cristão, né? Também fala da culpa nunca nos extremos, né? A culpa que subjuga e que leva a pessoa ao remorso, e que é ruim, e a ausência de culpa, que também é a sociopatia, né? Que a culpa tem um papel na nossa vida de fazer com que a gente não é bom apesar dos erros, a gente é bom porque errou e aprendeu com os erros, né?
Um músico é bom porque ele errou muito, ele aprendeu e não parou. Um palestrante e tudo isso. Olha, você leu o Papa Francisco? Porque o Papa Francisco tem uns livros, ainda do tempo, que ele era arcebispo de Buenos Aires, como Jorge Bergoglio, e ele diz que o corrupto é alguém que perdeu a capacidade de sentir culpa. Olha, E ele diz mesmo. que a culpa tem um efeito que você trata aqui. Eu não li ainda seu livro. Você acabei de desempacotar o livro. Isso mesmo. Eu estou com o plastiquinho aqui ainda do livro. Né? A culpa, ela tem um efeito que é a vergonha. E ele considera tanto a culpa quanto a vergonha como uma graça, uma bênção, né? E um sinal de que a pessoa ainda está sensível ao bem, à verdade. Porque ele ainda é capaz de sentir culpa. Tocado pela graça, né? E você... A matéria-prima é interessante, porque a culpa levou São Pedro a se arrepender e levou Judas a se enforcar, né? É a mesma culpa, é a mesma matéria-prima. Mas a reação foi completamente diferente. Então é o que você faz com essa culpa. É o que você faz com a culpa. Tem muita gente que se sente culpada aí agora, que está nos acompanhando e quer saber o que eu faço para colocar a culpa embaixo dos meus pés, né? Sob o seu domínio. É mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E qual seria a dica? Tem várias dicas, né? Que racionalização. Tem culpa sexual. Por exemplo, aí são os culpa no casamento. As origens da culpa, né? Mas são várias maneiras. Uma coisa que as pessoas erram bastante, Padre Joãozinho, é eu julgar o Daniel de ontem com a cabeça do Daniel de hoje. Por exemplo, julgar o erro do Daniel do passado com o conhecimento do Daniel do presente. E isso é muito ruim, né? Então, uma das coisas que eu preciso entender é que quando eu errei lá atrás, isso me produziu culpa, talvez eu não tivesse todas as informações que eu tenho hoje. Não sei se estou sendo claro, assim. Nós temos uma experiência de vida. Nós não enxergamos todas as coisas. Então, o que muita gente faz com o conhecimento de hoje, com a cabeça de hoje, com o aprendizado de hoje, julgar o Daniel adolescente de ontem, de 20 anos atrás. Entendi. Naquela época eu não tinha essa formação de hoje, né? Também não se trata de tirar a sua culpa, se trata talvez de amenizá-la e contextualizá-la. Né? Quer dizer, você não está falando de pecado, você está falando de culpa, ou seja, o fruto... O sentimento. Porque pode não ser um pecado. Pode, claro. Pode ser apenas uma responsabilidade, com certeza. Você se sente culpado. Um acidente, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que infelizmente ele atropelou uma criança sem querer. E ele se sente culpado. Ficou uns 3 anos se sentindo culpado. Mesmo não tendo culpa. Porque o que aconteceu? A mãe distraiu com a criança cruzou a rua e ele atropelou. Porque tem crime doloso e crime culposo. Isso, né? isso. Com intenção e sem intenção. O culposo é sem intenção, né? É o culposo sem intenção. Engraçado. É invertido. É invertido. É invertido. O culposo, você sente culpa. Mas você não teve responsabilidade, não teve intenção. Exatamente. Sem intenção de matar. É um sentimento. Muita gente veio conversar comigo, né, que por exemplo, praticou aborto, né? Muitas senhoras disseram assim, eu já me confessei, o padre já me absolveu, mas ainda me sinto culpada. Entende? Então não tem relação necessariamente com o pecado, né? Eu já conheci uma senhora que falava isso aos 80 anos. Nossa, Deus livre. Mas já faz tanto tempo, mas eu continuo me sentindo culpada. Era uma maneira dela se punir. Exato. Manter a culpa. É o texto bíblico, o verme não morre, né? Onde o verme não morre. A consciência, ela maltrata. Agora você fala aqui, nessa administração das culpas, que eu acho muito interessante, entra no sacrário da consciência, né? E começa a criar uma limpeza nos porões da alma, que você fala aqui sobre os mecanismos de defesa do ego. É bem Freud, né? Como é que você mete Freud nessa história da culpa? Então, na verdade, o mecanismo de defesa, ele é uma maneira de você reduzir a culpa, né? Sem dúvida alguma. Você projetar, Para suportar a culpa, né? Conviver com ela. Então, eu trabalho... daí tem orações. Eu fiz uma misturança aí, né? Até porque Freud é ateu, né? Inclusive. Mas os mecanismos de defesa do ego são uma sacada muito interessante do Freud. Sim, por exemplo, sim. Você não suporta
uma culpa, então você racionaliza, você encontra uma explicação. Isso. Não, mas foi por isso. Isso, essa é uma maneira. Aí você cria toda uma racionalização. Isso. Aí tem uma oração, porque pode ser uma coisa ruim você racionalizar uma culpa. Pode, porque você pode... Aí que está o equilíbrio, né? Você pode se abster de mudar de vida, né? Ou de assumir a sua culpa, né? Por isso que a culpa, ela não pode nem ser eliminada, não pode nem ser colocada de lado. A culpa é um excelente servo, mas é um péssimo senhor, vamos dizer assim. Como né? assim? A culpa, se ela é grande demais e ela toma o lugar de Deus na nossa vida, ela é péssima, porque ela nos subjuga, ela nos maltrata. Mas quando a culpa, ela está no lugar dela, que é abaixo de Deus, ela pode nos aproximar de Deus e ser uma pessoa melhor. Como Davi, Davi. A culpa de Davi. O Salmo lá, Salmo 51, 50, né? o 51, 50. Miserê, né? É. A culpa está sempre diante de mim. A minha culpa está sempre diante de mim. A minha culpa está sempre diante de mim. Então foi no pecado que minha mãe me concebeu. Exatamente. Ali fez o rei Davi ser melhor, né? Se tornar uma pessoa melhor. O efeito da culpa é o arrependimento, né? Isso. E tem uma palavra, humildade. Tem uma palavra antiga da tradição teológica, espiritual da igreja, que é a contrição, né? Que é o ato de contrição. Quando a gente vai se confessar, você elabora o seu arrependimento, ou seja, reconhece sua culpa, está arrependido, e você reza um ato de contrição. Eu sempre fico me perguntando, né, o que é ato de contrição? Eu tenho um defeito congênito, que na minha catequese eu nunca consegui até decorar o ato de contrição. Eu sei até decor em italiano, sei até absolvição decor, mas não sei o ato de contrição, eu invento sempre. Mas invento meu. Mas o ato de contrição é um coração contrito e humilde. O que é um coração contrito? É meio que constrangido, né? Sim. Envergonhado. Contrição tem arrependimento com vergonha, não é? Como é que você vê? Eu acho que sim. Acho que é isso mesmo. Tristeza um pouco, né? Um pouco de tristeza. Tristeza por ter ofendido, né? Por ter machucado o outro, né? Eu creio que sim. Eu acho que sim. Então tem que tomar um cuidado, por exemplo, eu estou lendo aqui que você também coloca o mecanismo de defesa do ego da transferência. Não fui eu. Isso. A arma estava ali. Isso, exatamente. Mas a culpa foi do outro. Exatamente, É aquela pessoa que diz assim, não, eu engordei porque a comida estava à mostra, né? Eu pequei porque a mulher tinha uma roupa daquele jeito, tá sempre transferindo. É verdade, né? o sujeito estuprou uma mulher. Exatamente. Não, mas olha o jeito como ela estava vestida. Exato. Né? Ela que me induziu, aí a culpa é dela. Exato. Mas como? É fácil, né? Agora o crime não é seu, estuprou e matou. Exatamente. Mas a culpa é da vítima, Exato. que também não pode mais se defender. Né? Exatamente. Já morreu. E essa que eu acho muito interessante aqui não sei se você tem essa aqui, o mecanismo do esquecimento. Quando a pessoa ela cria um mecanismo de defesa do ego, ela esquece o que aconteceu. Não sei como é que é o nome. Não sei o que é clivagem aqui tem. Clivagem eu não lembro a definição, mas eu acho que ela realmente vai para o inconsciente, né? A pessoa não tem mais consciência daquilo. Eu acho que ela evita enxergar aquilo, acessar aquilo. Você sabe que o mecanismo de defesa do esquecimento, ele é perverso, mas ele é muito mais comum do que a gente imagina. Eu conheci uma pessoa que ela sofreu um acidente muito grave, ficou em estado de coma e quando voltou não lembrava nada até ter entrado no carro. Ele não lembrava que bebeu, ele não lembrava que fez bobagem no volante. Normalmente quando assassina alguém, né? Mata alguém. Ele não lembrava. E aí todo mundo dizia, mas como assim? Sei um caso mais recente, eu não vou dar circunstâncias porque é muito doloroso, de um jovem que tentou suicídio, não é? E não morreu. Ele foi salvo por uma outra pessoa. E ele saiu de si. Quando voltou no hospital, ele perguntou, o que eu estou fazendo aqui? E aí perguntaram, você não lembra essa e essa circunstância? Não. Ele não lembrava mais. Então, ele havia desencadeado seria muito difícil suportar a culpa. Exatamente. Tão grande, então, exato.
Desligo. E tem que ter muito cuidado para evocar novamente as lembranças, porque pode acordar um Judas. Com certeza, né? Com certeza. É por isso que até esse livro, eu não sou psicólogo, né? Eu até falo no livro, né? Isso é um início, né? Isso eu tenho consciência do que eu preciso fazer, mas claro, a pessoa precisa procurar ajuda, né? Mas você escreveu de maneira muito simples, né? Sim, muito breve. Exato. Para quem quer, talvez nunca tenha se dado conta de que tem o triste peso da culpa. Isso. E ela carrega culpas que não precisaria. Aliás, culpa de outro. Culpa de outro. Culpa do outro. A mãe tem culpa pelo filho. Exato. Eu conheço pais que têm filho na prisão que assumem a culpa pelo crime do filho. Não, a culpa foi minha, pela educação que eu dei. E o pior é que às vezes o assassino joga isso dos pais. Olha, manipula, eu matei, mas a culpa é dos meus pais. Exatamente. Eu conheci o Isamitiba, era um palestrante de educação de filhos, né? Ele falava, Daniel, essa geração de pais novos agora é uma geração que se sente culpada e por isso não põe mais limite nos filhos. Né? O meu pai, por exemplo, às vezes o castigo era exagerado antes, né? Eles até apanhavam fisicamente, muitas vezes com vara, muitas vezes com... E aí o filho pensou, eu não vou fazer isso pro meu filho. E aí ele foi pro outro lado do pêndulo, né? Hoje o pai não é pai, ele é amigo do filho, né? Então, daí deixa eu fazer o que quiser, porque se sente culpado. Se sente culpado porque não está muito presente, aí presentei os filhos. Então a culpa, ela mexe até na nossa maneira de lidar com o outro. Né? Enche de presente o filho, porque não está presente. Então isso muda bastante, né? Eu penso em São Paulo, você falou de São Paulo, o quanto ele se sentiu culpado, né? De perseguir, de ser perseguidor para depois... Só que o que você faz com sua culpa, é o que você coloca aqui, o que você faz com sua culpa? Exato. Ela gera arrependimento, vida nova, novas atitudes e uma pessoa melhor, né? E humilde, né? Trazemos este tesouro em vasos de barro. Isso, né? 2 Coríntios. Isso. Né? Ou dizer assim, não, usa algum dos mecanismos de defesa, projeta para o outro, esquece, racionaliza, né? Transfere, recalca, reprime, né? Enfim, idealiza, fantasia. Ou pior, o corrupto, que ele acha que não tem culpa. Né? Que é isso mesmo que ele tem que ter feito. Quer dizer, já não tem consciência de pecado. Ele nem é capaz de... Talvez nem seja pecado porque ele não tem consciência. Mas isso é um outro assunto. Anestesiado, né? Anestesiado. Completamente. Olha, que bênção você ler um livro que tem foco, que tem tema, que tem um propósito, que te abre um horizonte, é aquela janela que a gente falou no bloco passado, que abre um horizonte na sua vida. Nós estamos aqui entrevistando o Daniel Godré Filho, palestrante motivacional, que você pode convidar para a sua cidade, inclusive para a sua empresa, né? Para o seu grupo de pastoral. Isso com certeza vai deixar um valor agregado de muitos brilhos. Não é? Nós vamos fazer um breve intervalo em 2 minutos. A gente volta para o último bloco do programa Rema. Olá, gente, eu sou o Padre Joãozinho, essa é a TV Evangelizar e esse é o programa Rema, uma palavra que pode abrir caminhos, mostrar a direção espiritual, a direção da vida segundo o Espírito. E hoje a palavra é liderança e fé, e recebemos Daniel Godré Filho. Daniel, liderança, eu já ouvi dizer que líder é alguém que tem visão, em torno dela constrói uma coesão, para conduzir este grupo coeso a uma ação. Quando você é um especialista em líder, você é um palestrante motivacional que anda em tantos lugares, inclusive empresas, já mais de 300 mil pessoas assistiram suas palestras, né? No Brasil, também fora do Brasil. Nós estamos aqui num lugar de liderança, que é a Faculdade ESIC, né? Que você tem que conhecer aqui em Curitiba, na Vila Auer. Para você, o que é ser um líder? Inspirar, direcionar, proteger. Inspirar, direcionar e proteger. Palavras bem... Você tem algum livro sobre isso? Sobre liderança, não. Não? Não, ainda não. Não. Seria legal, né? Seria bem bacana. Eu pensei uma vez num livro, Um Líder Segundo o Coração de Deus. Porque Deus vê a pessoa, o líder, de uma maneira diferente que a gente vê, né? O Prado Flores até, ele faz uma
uma associação num livro dele bem legal. Ele diz assim, poxa, existia Pedro, que era mais idoso, casado, com menos tempo, mais durão, que negou Jesus 3 vezes. Cabeça dura. Cabeça dura. Pedra, difícil de ser aprendizado, impulsivo, volátil, né? Existia João, que era o discípulo amado, que era fiel, que era culto, que tinha tempo livre, que não traiu Jesus. E existia André, irmão de Pedro, que era mais ou menos o meio dos dois, né? Se você pegar, era mais ou menos o meio dos dois. E humanamente falando, padre, a gente se perguntasse para um RH e levasse os currículos... Dos 12 apóstolos? Dos 12 apóstolos, seria João o escolhido. Seria o João escolhido. Ele não negou, ele era jovem, ele era solteiro, ele tinha tempo livre, ele tinha garra, era mais fácil de ensinar e tudo isso. E Jesus escolhe São Pedro, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E a resposta fantástica... Por quê? Eu acho que a resposta está no Pedro, tu me amas mais do que os outros, tu sabes que eu te amo, Senhor. Então, eu acho que a resposta para Deus é mais importante o quanto a gente o ama do que todas as outras qualidades humanas somadas. Né? Claro que isso é subjetivo, é uma intuição que a gente tem, né? Mas a resposta parece ser essa. Tu me amas mais do que o outro? Te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu amo mais que os outros. Que o amor supera para um líder, né, cristão. Davi era chamado um líder segundo o coração de Deus. A Bíblia chama ele. Mas como que é um líder segundo o coração de Deus? Um adúltero, um homem que fica com a mulher de Urias e que coloca Urias na frente do campo de batalha para que... Quer dizer, não só adúltero, mas assassino. Então, parece que para um líder cristão, as qualidades não são as mesmas do que para um líder empresarial. Né? Parece que as virtudes são as mesmas, mas parece que Deus escolhe algumas virtudes acima das outras. Né? Parece que as escolhas de Deus são um pouco diferentes das nossas. Você falou que o primeiro elemento qual que é? Amar. Não, dos 3... Inspirar, dirigir e proteger. Inspirar é inflamar as pessoas, né? Fazê-las acreditar. Né? Na saída dali da escravidão do Egito, vamos para uma terra que mana leite e mel. Lá vão ter gigantes, povos difíceis, mas vai valer a pena, a terra é muito boa. Então, inspirar, eu acho que é muito importante. Mas aí que eu acho, esse inspirar que você fala, eu chamo de visão. É visão, porque o José do Egito interpretava sonhos, ele passava a sua visão, ele inspirava, inclusive, o faraó. Quando você pega Pedro, antes do Pedro tu me amas, que é lá depois da ressurreição de Jesus, tem o Pedro da Cesareia de Filipe, lá em cima das montanhas, daquela pedreira que tem lá, que Jesus faz a pesquisa de mercado. E aí? Para as outras pessoas, quem eu sou? É isso, é aquilo e tal. Mas para você, pessoalmente, aí todo mundo falou alguma coisa, mas o Pedro inspirou. Ele diz, não, tu és o Messias. Ele teve a visão. Cristo. Só que uma visão falha, porque depois quando Jesus diz, então vamos para Jerusalém, ele diz, não, só se passar em cima do meu cadáver. Aí o Pedro, pedra onde constrói a igreja. Que não te permitas isso. Sim. Que Deus aí não vira te o Pedro, sai da minha frente, Satanás. Vira uma pedra no sapato. Né? Volta a ser Simão, né? Volta a ser Simão. É Pedro para Simão, caniço. Mas aí eu acho que o inspirar tem a ver com esse amor, né? A grande visão é o amor, que você fala, Pedro, tu me amas. Mas você sabe qual é a resposta em grego de Pedro? Ágape. Não? Eu também achava. Ágape. Não, é ágape. Quando eu fui ler o Evangelho de João em grego, pega aí na internet. Eu não leio nem português, parece que quer que eu leia grego. Quando você lê em português, traduz assim, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Só que em grego... Eu aprendi que era filos e... Não, Pedro, tu me ágape? Tá. E ele responde, eu te filia. Eu te filia. Então, o amor ágape é amor de dar a vida. O amor filia é de amizade, de admiração. Limitado. Então, imagina se você, para sua esposa, dissesse assim, e aí, você me ama? Sim, eu te acho linda. Ela gosto de você. Eu gosto de ti. Né? Você é o máximo. Sou seu fã. Quer dizer, era muito pequeno esse amor do Pedro. Aí Jesus repete a pergunta, Pedro, eu estou perguntando se você me ágape, se você tem amor de sangue, suor e lágrima, se você dá a vida. E Pedro diz,
eu sou teu fã, eu te filia. Aí na terceira vez, Não foi suficiente. sabe o que Jesus pergunta? Tu me filas? Aí ele inverte. Ele diz assim, então tá bom, então você é meu admirador? Aí baixou lá pro fundo, né? Então tá bom, eu vou pro teu nível. Então, você me admira? Você gosta de mim? E aí Pedro podia ter dito, não, Senhor, eu não só gosto, mas eu te amo, né? Eu dou a vida por ti, mas ele era sincero. Sim. Ele não tinha chegado... Transparente. É transparente, ele não tinha chegado nesse nível. Vidro. Então ele diz assim, sim, eu te admiro. Puxa. E aí eu acho que ele vai levar uma vida inteira. Jesus coloca mesmo Que assim, legal. ele como líder, porque sabia o potencial que ele tinha. Ele fica no Filos, então, nos Fica, três. Olha, nos que três. interessante. Até a hora, por isso lá pro seu livro eu tô te ajudando aqui. Que legal. Né? Depois eu quero parte dos direitos autorais. Vai prefaciar. No final, eu acho que lá quando estava em Roma já, você conhece aquela história do Pedro Quo Vadis? Quando todo mundo estava sendo martirizado, Sim, que ele e o tava Pedro fugindo. resolve fugir, Sim. e aí Jesus diz, onde é que você está indo? Ele falou, eu estava, mas não vou mais, onde é que... Não, Quo Vadis, onde é que você está indo? Aí o Pedro diz, não, eu vou ficar aí, daí ele volta, e aí quando ele vai ser crucificado, ele diz, então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu neguei o meu mestre, eu não entendi a lição do amor, eu fiquei na parte da paixão. Não sou digno, né? De morrer, nem morrer como Jesus mas morreu. Mas aí ele é crucificado de cabeça para baixo. Lindo. Então, acho que o líder leva uma vida inteira para entender essa lição do amor. Para se formar, né? É muito legal isso. Eu acho que o líder, a principal tarefa do líder, São Paulo fez muito bem isso, é multiplicar, não somar. Porque o líder pode ser excelente, mas ele só é um líder cristão quando ele forma sucessores, padre. Você é um padre muito usado por Deus, cheio de talentos e tal. Os deonianos, eles têm muito talentos, né? Vocês são um celeiro para a igreja, graças a Deus. Mas a pergunta é, quando o padre Joãozinho se for, quando o padre Zezinho se for, vão vir outros? Essa é a grande pergunta. Né? Eu estou conseguindo formar outros? Né? É isso que um líder deve fazer. Ele deve multiplicar. Você sabe que a liderança boa é a liderança... Você falou espelho. Se eu sair da pastoral, a pastoral continua? Essa é a grande pergunta. Você sabe que esse livro que eu acabei de te dar, o livro do padre Pascoal Lacroix, foi fechado a editora e construiu isso aqui que hoje é a ESIC, com o espólio de uma editora falida. E ele, velhinho, foi celebrar a missa. E do lado dele tinha um coroinha, um tal de José. E o coroinha ficava olhando para ele, pensando, puxa, esse cara foi o mais importante autor católico do Brasil, que hoje a gente não sabe mais. Porque a gente esqueceu a década de 50, a década de 40 e a década de 30. A gente faz mal para a história, né? Sim. Mas na década de 40, o autor referencial no Brasil chamava Padre Pascoal Lacroix, né? E ele era um velhinho celebrando missa e o José olhando do lado dele, né? E pensando, um dia eu vou ser que nem ele. Sabe quem é esse José? José Fernandes de Oliveira, Padre Zezinho. Padre Zezinho foi o coroinha do Padre Pascoal Lacroix. Uau, que legal. E você pode perguntar ao Padre Zezinho. Nossa. Ele disse, eu me inspirei num padre que hoje ninguém mais sabe quem é. Nossa. E o Padre Zezinho não fundou uma editora, mas escreveu 300 mil livros a mais do que o Padre Lacroix. Sim, legal. Era aquele coroinha. Então, o Padre Lacroix inspirou e perpetuou sua liderança no Padre Zezinho. Né? Bacana isso, né? Bacana. O Padre Zezinho, eu admiro muito ele. Eu acho ele o equilíbrio em pessoa, no bom sentido. Eu gosto muito dele. E depois que você me falou que ele teve lá o AVC, né, e ainda fez música, compôs, e escreveu um livro, eu acho sensacional isso. Assim. Ele, cada vez que eu procuro, que eu sou diretor dessa editora aí, SCJ, eu chego lá e ele me entrega 5. As editoras aos 82 anos de idade. E quem conhece ele fora, né? Ele é tímido fora, né? É interessante, assim. Se encontra ele no aeroporto, mas não tímido assim no sentido de recluso. Ele não sei, é diferente. Eu encontrei várias vezes no aeroporto, assim. Me cumprimentou, conversou. Mas ele não é tão expansivo quanto a gente imagina que um cantor seja, né? É muito incrível isso, assim. Essa transformação. Mas olha, o líder, então, uma pessoa que inspira a partir da sua visão. Depois você estava dizendo que ele gera... coesão, ou qual era a segunda palavra? Inspira, dirige, fugi agora. Inspira, protege e direciona. Direciona. Porque eu digo que é visão... Da direção, né? Da direção. Visão,
depois a coesão. Uhum, Eu acho que a grande característica de um líder é que ele congrega. Isso. Ele agrega. Ele forma equipe. Coordena, né? Ordena junto. Coordena. Coopera. Eu gosto muito da palavra concórdia. Concordo. Ele coloca todos no mesmo coração. E Paulo disse, olha, rezo para que vocês tenham concórdia, um só coração e uma só alma. O livro que o Padre Zezinho acabou de me entregar para publicar se chama Espiritualidade Conciliadora, né? Que é o que nós precisamos hoje, né? Reconciliar, conciliar, criar coesão, né? Coesão. E acho que o grande líder de uma empresa... Sabe que outro dia eu vi que... O Padre Zezinho é gênio, né? Depois que ele me entregou o livro, eu vi que tem uma universidade no Brasil oferecendo uma pós-graduação em conciliador. É uma profissão. As empresas estão tão... Que legal. Fragmentadas que ela precisa de uma pessoa lá que vai criar elementos de agregação institucional. Nossa, que interessante. Eu acho que o palestrante é isso, né? O mundo está assim, né? O mundo inteiro. Muito fragmentado em tudo, né? É o diabo. O diabo é aquele que desagrega, né? Sim. E o Espírito Santo é o contrário. Eu faço uma dinâmica quando eu vou nas igrejas. Eu separo em 6 grupos. Para cada grupo eu dou uma função, do papel, jornal, caneta e tal. Para cada grupo eu construo uma perna no boneco, construo uma mão no boneco, construo o pescoço do boneco, a cabeça do boneco. Então, para 5 grupos eu dou o boneco desmontado. E para um grupo eu falo, vocês têm o mesmo tempo para montar um boneco inteiro. Então, o grupo que está coeso, que está vendo o projeto por inteiro e que está junto, ele produz um boneco todo proporcional. Muito legal. Né? Com a mesma cabeça, com a cabeça proporcional aos braços. Os outros, eu faço depois juntar esse boneco. Vira um Frankenstein, né? Um braço grande, a cabeça desproporcional, ele não consegue ficar em pé. E eu falo para eles, olha, essa é uma imagem de uma igreja que trabalha em equipe, mas não é coesa, não é integrada. E essa é uma igreja, é uma pastoral integrada, uma pastoral que se comunica, porque a integração também vem da comunicação, da troca, né? Quanto mais a gente troca, se comunica, melhor é a execução. Às vezes eu faço reunião das minhas equipes, tanto da editora quanto da mantenedora das nossas obras, que eu presido, e eu falo de coisas que não têm a ver com a tarefa daquela funcionária em específico, não é? E uma vez uma me perguntou assim, eu não sei o que eu estou fazendo nessa reunião, porque tudo aqui são assuntos que não me competem. Qual é o meu quadrado? E aí eu falei, justamente, nós não estamos em quadrados, nós estamos no redondo. Daniel, eu quero te agradecer, faltam 3 minutos. Eu que agradeço, bom estar contigo. E, sabe, você falou uma palavra que é muito cara para mim, eu queria desenvolver essa questão num próximo programa, que certamente nós teremos a oportunidade de ter você novamente no Rema. Você falou que o amor multiplica. Isso dá um livro também, né? Crescer e multiplicar-vos. O amor multiplica. As pessoas costumam somar, mas tem um padre aqui em Curitiba, chama Padre Marcial Massaneiro, meu amigo, da nossa congregação. É um gênio. É um gênio. Um dia ele falou um negócio, eu vou dar crédito para ele. Eu queria que eu tivesse falado, né? Mas eu não vou roubar a ideia dele, não. Como aquele negócio, questão da vela, né? Eu tive que falar, ética. Eu queria que fosse eu, mas foi ele que falou. Ele falou, você não entende a Santíssima Trindade? Eu, não entendo. Sabe por quê? Porque você soma 1 mais 1 dá 3. Mas se você multiplicar, você vai entender. É simples assim. Genial. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Genial. Né? A unidade na Trindade é fruto da multiplicação. Só mudar a operação. Eu acho que no céu, Daniel, nós vamos ter tanta palestra motivacional com Maria, com Gabriel, Miguel, Rafael, e a gente vai dizer, caramba, como era simples. Eu fiquei somando a vida inteira. Né? Eu quisera apenas uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3, e não entendeu. Obrigado, hein, Daniel? Eu que agradeço, obrigado. Sempre aprendendo contigo. Obrigado. Nós estivemos aqui com Daniel Godry Filho. Falou sobre liderança e fé, sobre administração da culpa, fugindo dos mecanismos de defesa do ego, administrando, colocando sob seus pés a culpa. Essas e outras coisas sempre você tem aqui na TV Evangelizar, neste programa Rema. E agora você continua com o Padre Reginaldo Manzotti e sua experiência de Deus. A gente se encontra na próxima semana, neste mesmo local, nesta mesma emissora, também no canal Padre Joãozinho no YouTube. E queria desejar a você um ótimo final de semana. E atenção, seja um líder, não sufoque ninguém, deixe a vela brilhar.
E não se esqueça, você foi criado para ser brilhante.